Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Mário Barros, professor de Geografia da Escola de Tempo Integral Adelaide Rosa. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as categorias de análise, conversando com o currículo paulista. O que são essas categorias de análise? Tá? Primeiro de tudo, elas são lugar, região, espaço, território e paisagem. Por que estudar isso? Porque elas norteiam, ou seja, elas dão o caminho para o estudo de geografia, principalmente no ensino fundamental. Tá? Lugar, região, espaço, território e paisagem. Mas antes disso, eu coloquei aqui para vocês o objetivo dessa aula, que é exatamente nós entendermos sobre as categorias de análise, tá? Para quem não sabe o que é o currículo paulista, ele é o currículo que nós estudamos, né, no ensino fundamental do 6º até o 9º ano. E dentro desse currículo, se você parar para analisar, tem diversas atividades, mas essas 5 categorias de análise, juntamente com a alfabetização cartográfica, é o que norteia o ensino de geografia. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar primeiro do espaço. Eu coloquei aqui no meio, porque é o termo que a geografia mais trabalha. Ela é dividida em 4, ele é dividido em 4 aspectos. Primeiro deles, espaço natural. É o espaço que não teve a interferência do homem ainda, certo? Espaço geográfico, onde existem os laços econômicos e também os laços sociais, culturais, dentro da geografia. Dentro desse espaço geográfico, ele é dividido em ecúmeno e anecúmeno. Ecúmeno, vou falar um pouquinho, observem a imagem, olha a diferença. O que tem de diferente aqui? Ecúmeno, parte do espaço natural que apresenta condições favoráveis a uma ocupação humana, ou seja, onde existe a possibilidade do homem habitar, certo? Diferentemente do anecúmeno, que é o espaço onde dificilmente o homem ele vai habitar. Por exemplo, os desertos e as zonas glaciais. Tá? Paisagem, uma das categorias de análise mais estudada na geografia, ou seja, tudo que nós vemos. Tá? Dependendo da paisagem, ela acaba tendo um sentimento especial. Certo? A paisagem ela é dividida em 2 aspectos principais. A paisagem natural e a paisagem cultural. A cultural ela é dividida em urbana e rural. Certo? Região. Vamos falar um pouquinho sobre a região. O que é a região? Região, geralmente, ela é analisada a partir do aspecto que eu tenho alguns elementos em comum. Eu separo um determinado lugar e vejo os aspectos que tem em comum daquele lugar. Daí, então, eu regionalizo. A região ela vai muito do aspecto do que eu quero regionalizar, o que eu pretendo regionalizar, certo? No âmbito da literatura, por sua vez, essa noção está vinculada ao conceito de regionalismo, que expressa o conjunto de costumes. Vou dar um exemplo. Região Nordeste tem aspectos e costumes próprios, né, daquela determinada região. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar. O que é o lugar? Lugar é a nossa casa, é a nossa escola, tá? Geralmente, o lugar ele representa algo afetivo para nós, algo que tem um certo sentimento, um lugar simbólico, certo? Lugar é onde as pessoas moram e realizam as
atividades cotidianas. Estou falando um pouquinho rápido para vocês, porque o objetivo é ser o mais breve possível, para daí então nós tomarmos conhecimento das outras atividades, certo? O que é território? Território é a categoria de análise que expressa mais poder entre todas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Território nada mais é do que um espaço de poder. Se eu domino, eu tenho o território. A partir do momento que eu estou dominando um determinado lugar, eu tenho aquele território, certo? Com relação ao território, ele pode ser considerado sinônimo de espaço vivido, apropriado, usado, delimitado, que configura os aspectos políticos, econômicos, ambientais e culturais. Aqui eu fiz uma simbologia, tá? Reiterando, pessoal. Lugar, espaço do cotidiano. Paisagem, porção do espaço que vejo e sinto. Espaço geográfico, é um espaço transformado. Território, espaço de poder. Região, é um espaço diferente com aspectos em comum, certo? Eu coloquei uma frase aqui do Paulo Freire, só para a gente analisar um pouquinho e para a gente terminar a aula, tá? Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo, e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Ou seja, nós não podemos ter o foco, mesmo diante dessa epidemia. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.